Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para você que está chegando agora, estás no canal Sete Programação. Bom, ao longo deste vídeo vamos desenvolver um programa que vai te ajudar a verificar se o e-mail digitado pelo usuário é válido ou não usando expressões regulares. Se você gosta desse tipo de matéria, deixa já o seu like no vídeo para ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal para você que não é inscrito e vamos ao conteúdo. Vou aqui criar um arquivo, na verdade. Vou dar aqui o nome de valida email. Você pode dar o nome que você quiser, validaemail.py, e vamos começar a desenvolver e eu vou explicando linha por linha enquanto a gente vai trabalhando neste código e falando deste conceito muito importante de expressões regulares. Mas antes, vamos dizer o que são expressões regulares. Expressões regulares, que também às vezes são faladas de regex, são basicamente expressões ou sequência de caracteres que definem um padrão de busca. Nesse caso, essa sequência ou esse tipo de expressão é amplamente utilizada, seja em Python e em tantas outras linguagens, como JavaScript, C, porque Python muito dele vem de C, então, tanto quanto C++, e ele serve para fazer as operações mais complexas, nesse caso, com strings. Então, você tem string, então quer fazer operações, nesse caso de busca de algum caractere dentro de string, quer fazer manipulação de string, quer fazer assuntos de criptografia de dados, codificação de dados, processamento neural. Então, ele é amplamente usado e requer, na verdade, um conhecimento muito profundo de programação para você conseguir trabalhar exatamente com as expressões regulares de como deve ser. Vou aqui desenvolver o programa, como eu disse. Vamos primeiramente importar o módulo re. Então, ele é simplesmente importado pelo módulo re, que é de expressões regulares em Python. Então, vamos criar aqui o nosso import, simplesmente import re. Não precisa você instalar este módulo porque ele vem por padrão na instalação do seu Python. Não importa a versão que você esteja usando. Se você está nos dias 2, provavelmente está usando a versão de 3 para cima. Então, você vai importar este módulo assim. Vamos comentar aqui o nosso código. Aqui, importando o módulo. Certo. Após a importação do módulo, a segunda coisa que nós precisamos fazer para nós conseguirmos desenvolver esse nosso programa é fazermos a função do próprio regexDit, ou seja, a função que vai determinar as regras da expressão regular que nós queremos validar o nosso e-mail. Então, vamos definir aqui a nossa função. Vamos comentar aqui função principal. Função principal. Certo. Vamos aqui definir a nossa função. Então, definida a nossa função, vou dar o nome de valida email e vamos carregar como parâmetro email. Então, vamos colocar aqui valida email e como parâmetro email. Certo. Então, dentro desta função é onde nós vamos colocar as respectivas regras e o famoso de expressão regular para poder verificarmos que o e-mail digitado pelo usuário é um e-mail válido ou não válido. De dizer que vou passar na forma mais básica ou média possível desse conceito de expressões regulares nesse programa, porque é um assunto muito complexo. Podemos trazer o segundo vídeo, talvez indo mais ainda a aprofundar este assunto. Vamos aqui verificar simplesmente se o usuário digitou um e-mail que consta no padrão de, por exemplo, exemplo, gmail.com. Então, o que nós queremos verificar é se dentro deste e-mail que o usuário passou, primeiro começou com uma letra, segundo tem um arroba no meio dele, depois tem um ponto depois dele e depois do ponto também tem alguns caracteres. Vamos simplesmente verificar isto aqui, que é a forma mais básica de verificação de e-mail e você pode estar usando na verdade para ter o programa de uma forma muito usual mesmo, sem nenhum problema. Então vamos ao longo deste vídeo desenvolver esta função que vai validar este e-mail, ou seja, vai verificar este e-mail se é
certamente ou não. Então, vamos aqui atribuir uma variável com o nome padrão. Vou dar o nome de padrão, nesse caso para determinarmos o padrão deste tipo de e-mail. Então, nesta variável padrão é onde nós vamos colocar uma expressão, onde nós vamos regularmente determinar onde nós vamos determinar as regras para validar o nosso e-mail. Então, o que nós vamos precisar primeiramente é colocar o er. Este er, em Python, nós já conhecemos que o prefixo er, que indica que é uma string que nós vamos escapar todos os outros métodos de escape. Nesse caso, quando nós colocamos /n dentro, para nós não quebrarmos a linha. Por exemplo, colocar /s, não darmos espaço, essas coisas todas, para nós conseguirmos escapar essas expressões que são usadas para Python como caracteres especiais. Então, quando você coloca er e coloca entre aspas, tudo que vem dentro dessas aspas, geralmente o Python ele já não corta como deve ser, tipo, ele já não usa como sendo aquelas expressões para usos de quebra ou tudo mais. Feito isto, vamos colocar o padrão. Então, vou aqui determinar o padrão completo, depois vou explicar passo a passo de cada coisa, o que está a funcionar, para que serve. Esta aqui é a nossa expressão que nós vamos usar como padrão para validar o nosso e-mail. Então, vamos explicar ponto a ponto e caractere por caractere. Este caractere que nós usamos geralmente para exponenciar, ele está aqui para indicar a expressão, para dizer a ela que a expressão deve começar do início de string, nesse caso. Aonde começa a string que o usuário digitar, se por exemplo digitar essa string aqui que eu digitei aqui, ele precisa começar a verificar a partir de primeira string mesmo. Primeira letra N, por exemplo, que eu coloquei aqui. Então, este sinal de exponenciação, ele serve para verificar isto aí. A segunda coisa que nós temos, a segunda parte que nós temos, esta parte aqui, onde temos a partir dessas chavetas até neste mais aqui que nós temos. Basicamente, aqui o que está sendo dito é que corresponde a um ou mais caracteres. Nesse caso, nesse espaço aqui, pode entrar um ou mais caracteres. E desses um ou mais caracteres, onde pode ser letras, dígitos, sublinhados, pontos ou hífens, não tem nenhum problema. Então, você pode usar qualquer um desses aqui, até neste mais. Este mais, ele está a servir para juntar. Podes ver que tem essas chavetas. Ok. Sim, tem essas chavetas. E também tem essas chavetas após o mais arroba. Então, essas chavetas também aqui, elas indicam outra coisa. Por exemplo, outra expressão que você pode colocar. Por exemplo, aqui pode ser Salvador, arroba. Esta parte é onde entra Gmail, por exemplo. Então, aqui indica que vai entrar outros caracteres, nesse caso, que também pode ser pontos, tudo mais. Assim como você vê que, se você prestar bem atenção, nesta parte aqui, temos mesmos caracteres que esta parte aqui, /w, /vírgula. Temos aqui exemplo /ponto, mas é a mesma coisa, /vírgula, hífen e esse fechamento de parênteses retos. Então, depois temos este mais, que serve também para juntar esta expressão com esta expressão, serve novamente para juntar com esta outra última expressão. Então, nessa última expressão, você pode ver ou notar que começou com ponto. Ou seja, tem ponto, ponto, já não tem essas chavetas. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que o ponto é um metacaractere. Ele corresponde a qualquer caractere em expressão regular. Então, o que nós queremos usar é que literalmente nós queremos que seja ponto mesmo. Por isso que temos este ponto, e se você ver, ele está com outra cor aqui. Então, o VS Code ele conseguiu ser inteligente o suficiente para conseguir ele identificar que ele está como um metacaractere. Então, ele está sendo usado nesse caso como o verdadeiro ponto mesmo. Quer dizer que aqui tem que entrar ponto, depois tem que se juntar com outro assunto. Então, é obrigatório existir um ponto. Se você não colocar ponto, então ele não vai conseguir validar que isto é um e-mail. E por fim, temos esta parte de /w. Este /w quer dizer que aqui tem que entrar também outras expressões. E por fim temos mais S. Mais esse S aqui, nesse caso que é o cifrão, nem podia ser S. Tinha que ser este S de dólar.
que é o cifrão, coisa assim. Então, este S aqui indica que a expressão deve terminar no fim de string. Nesse caso, ela começa a ler. Este aqui indica que deve começar do princípio. E este S indica que deve terminar no fim da string. Nesse caso, vai fazer varredura de toda a string que você estiver a passar. Então, basicamente assim, já colocamos a nossa expressão como padronizada. Depois disto, passo a seguir que nós temos para conseguirmos fazer este nosso programa funcionar é retornar. Então, este vai ser uma função que tem retorno. Então, vamos colocar aqui return. O que nós vamos retornar? Vamos retornar um re. Este re.math ele serve para verificar se a expressão regular corresponde ao início de uma string. Então, o re.math, de outras formas de dizer, só para te deixar um pouco mais claro, quer dizer que é uma função que verifica se o padrão corresponde ao início de uma string mesmo que você passou. Nesse caso, ele vai retornar true, se for correspondente de forma verdadeira, ou false, se não for verdadeiro. Nesse caso, se isto aí não corresponder ao que ele espera. Então, vamos aqui lhe dizer re.math e vamos colocar o padrão. Aqui entram, na verdade, dois parâmetros dentro dessa função. Então, vamos colocar aqui padrão e também vamos colocar aqui o e-mail. Dois parâmetros entram dentro desta função re.math. E aqui vamos verificar is not none. Então, toda linha, de uma forma simples de ler, vamos perceber que aqui está a dizer o quê? É para retornar esta função re.math com o padrão e o e-mail e verificar se ele não é none. Simplesmente assim. Se for none, então, com certeza não é. E se não for, é. E por fim, nós podemos terminar nosso programa colocando o nosso e-mail para podermos verificar. Então, para podermos verificar, vou colocar aqui endereço. De lembrar, já estou fora do endereço, já estou fora deste escopo. Python usa indentação, endereço e-mail, vai receber, vou colocar aqui um exemplo. Bom, de lembrar que tem que ser uma string, então tem que estar entre aspas, exemplo, arroba, teste.com. Assim mesmo. E por fim vamos aqui também dizer resultado vai ser valida e-mail. Nesse caso vamos chamar a função aonde queremos verificar e nós colocamos como parâmetro. Se você ver dentro da nossa função valida e-mail, colocamos como parâmetro e-mail. Então, e-mail que nós temos aqui é este endereço de e-mail. Então, vamos colocar aqui dentro dele endereço e-mail como parâmetro. Nesse caso, que é o e-mail que nós queremos verificar. E vamos imprimir um resultado. Então, vamos colocar aqui um print. Resultado. Print resultado. Então, se no output ser true como resultado, é porque este texto que nós colocamos de exemplo, @teste.com, ele está no padrão de e-mail. Se não, se ele trazer false, então quer dizer que não está no padrão de e-mail. Vamos aqui rodar a nossa aplicação e vamos verificar qual é a resposta que vamos ser trazido. Temos aqui um erro, ele está dando erro de modo re, não tem o atributo math. Ok, é simples. Vamos verificar aqui, foi erro de dígito simplesmente. No math temos que começar com T deste lado, certamente. Vamos rodar novamente para verificarmos se isto funciona. Aí está, já temos o resultado, está aqui como resultado true. Por quê? Porque ele está no padrão de e-mail. Então, vou, por exemplo, tirar este arroba e vou rodar novamente.
Está a ver como saída temos aqui o false, o que quer dizer que ele não reconheceu que isto é e-mail. Por quê? Porque não tem aqui o arroba. Por exemplo, posso colocar aqui o arroba. Vou colocar aqui o arroba. Vou colocar aqui um ponto e vou colocar aqui de novo um ponto. E vou rodar isto. Ele traz também como false. Por quê? Porque ele não deve ter 2 pontos depois disto. Nós dissemos que tem que ter simplesmente um ponto. Então, temos este nosso programa que nós queríamos trazer ao longo deste vídeo. Então, basicamente, esta é uma das utilidades das expressões regulares de forma muito simples, explicada e bem básica. Quero te trazer aqui como bônus. Se você verificar, esta afinal não é uma boa forma de fazer. Afinal, nós não temos como permitir com que o usuário digite seu e-mail logo no nosso código. Então, nós tínhamos que digitar este e-mail de uma forma dinâmica, nesse caso, através do input. Então, vamos fazer aqui, neste lugar de endereço e-mail, em vez de colocar diretamente e-mail, vamos colocar aqui um input. Então, vai ser um input. E vamos pedir para que o usuário digite o seu e-mail. Então, digite seu e-mail. 2 pontos. E aqui vamos fazer uma verificação. Nesse caso, vamos dizer assim. Se, nesse caso, se resultado for igual a true, 2 pontos. Neste caso, vamos printar. Print e-mail válido. Ou seja, vamos colocar isso meio dinâmico. Vamos concatenar com f-string. Vamos dizer o e-mail. E vamos concatenar aqui com o e-mail que o usuário digitou. Endereço e-mail é válido. É válido, certo? E se isso não for satisfeito, se não for true, então é false. Logo não precisamos dizer if é false, vamos dizer simplesmente else. Se não, vamos aqui printar também. Print. E vamos concatenar com f-string. E vamos dizer aqui o e-mail. Qual e-mail? Vamos concatenar aqui com o e-mail que o usuário digitou. Então, vamos dizer aqui endereço e-mail é inválido. Ponto. Por favor, aqui vamos colocar um escape, por favor. Digite um e-mail válido. Exatamente. Então, feito isto, já temos um programa mais ou menos dinâmico, onde ele vai conseguir trazer uma interatividade com o usuário. Vamos aqui rodar com Run and Debug para poder verificarmos aqui. Temos aqui o nosso programa já rodando. E tem aqui, digite o seu e-mail. Aqui eu posso digitar salvador@gmail.com. Enter. Aqui diz, o e-mail salvador@gmail.com é válido, certamente. Mas, se eu rodar novamente o programa e, por exemplo, colocar aqui como e-mail Salvador, ou vou começar com ponto salvador@gmail.com, ele validou, como eu estava a dizer. Por quê? Porque nós permitimos com que aqui nessa primeira expressão entrasse todo tipo de caractere e aqui também todo tipo de caractere, só que depois é que deve entrar outras coisas, validando o ponto antes de tudo. Mas você pode ver que se nós não colocarmos, por exemplo, colocar aqui Salvador como e-mail, vamos embora, Salvador .gmail.com. Se eu colocar Enter, vai dizer aqui
o e-mail salvador.gmail.com é inválido. Por favor, digite o e-mail válido. Certamente. Então, este era o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de falarmos acerca de expressões regulares. Se você gostou, deixa seu like no vídeo. Vamos trazer mais conteúdos relacionados a expressões regulares para te ajudar a encontrar, ou seja, a utilizar este módulo de forma eficiente. Então, até o próximo vídeo.